Olá, Fabiana Lara do inglesja.com e mais um Café com Inglês. Dá para acreditar que essa já é a edição número 17? Wow, 17! Awesome stuff! Seguinte, hoje eu vou responder uma dúvida do Nivaldo, que teve mais votos no último vídeo, e foi o seguinte: como utilizar o verbo do? Ok, tem 1 milhão de maneiras de explicar isso. Mas vamos dizer o seguinte, eu consigo pensar só aqui naturalmente em 3 ocasiões completamente diferentes em que você usaria o verbo do. Eu vou explicar aquela que é mais, não que é a mais difícil, mas é que é um pouquinho mais longa para se explicar. E aí depois a gente vê as outras que são mais simples em termos, ok? Vamos lá. É o seguinte, em inglês, quando a gente faz uma pergunta, não adianta só colocar o question mark lá no final, né? Só o ponto de interrogação. Não funciona assim. O que a gente precisa fazer é mudar o verbo de lugar. Tá difícil hoje, é o frio. Olha, tô até com um cobertorzinho aqui, vocês não estão acreditando, tá frio hoje. Então, a gente precisa mudar o verbo de lugar, tá? Pra indicar que a frase é uma pergunta e não somente uma exclamação ou uma afirmativa. Como a gente faz isso? Vou pensar o seguinte, existem 2 tipos de verbos. Dá pra gente dividir verbos em inúmeras categorias, mas eu quero que hoje você só pense em 2 tipos de verbos. Verbos normais, tá? Que é o quê? Comer, pular, correr, etc. E verbos especiais ou modais, ok? Que é uma lista bem curta de verbos que normalmente indica capacidade ou possibilidade. Como por exemplo, can, should, must, might. Esses tipos de palavra. Se você procurar no Google modal verbs, vai ter uma lista, ok? Uma lista bem curta, na verdade. Tá, então, tudo bem. Agora vamos pegar, então, são 2 categorias, modal verbs, né, os special verbs, e os verbos normais. Agora, seguinte, a regra é, quando a gente tem os modal verbs, os special verbs, o que a gente pega? Esse verbo coloca bem no início da frase. Então, por exemplo, na frase I can swim, o que acontece? Cadê o modal verb que eu falei? Can. Legal. Vamos colocar bem no início da frase, vira can I swim? Que é uma pergunta. Será que eu consigo nadar? Ok? Beleza. Então, com os modal verbs, os special verbs, você só tira ele do meio da frase, coloca ele bem no início e pronto. Isso indica que é uma pergunta. Porém, o que a gente faz com aqueles outros verbos, os verbos normais, que não são, né, esses verbos especiais? Aí que entra o do. A gente deixa o verbo normal no meio da frase, como está, e a gente só coloca o do bem antes de começar a frase. Então, por exemplo, vamos pegar uma bem pertinente. I like coffee. Ok? I like coffee. Como a gente transforma isso em pergunta? Tá, qual é o verbo? Like, tá? De gostar. É especial ou não? Não, é um verbo normal. Então, o que a gente faz? A gente pega o do e coloca na frente. Fica do I like coffee. Entendeu? Por isso que a gente fala que o do é um verbo auxiliar, porque ele auxilia dentro da frase, ok? Ele não... Nesse exemplo que eu dei nas perguntas, ele tá ali no início da frase para realmente sinalizar, olha, isso aqui é uma pergunta e não uma afirmação. Ele tá auxiliando, mas ele não tá adicionando nenhum sentido àquela frase, entendeu? Ele não muda o sentido
além de somente indicar que é uma pergunta, ok? É claro, você ainda precisa do ponto ali no final do question mark, mas esse é o uso principal do do como verbo auxiliar, right? Bom, já deu 5 minutos praticamente. Deixa eu passar rapidinho os outros dois usos do do. Não dá pra ir muito profundamente neles hoje, mas um dia desses a gente pratica mais, ok? O mais fácil que tem é o fato de o do ser utilizado para colocar um pouquinho mais de ênfase ou confirmação. Por exemplo, I like pizza, tá? I do like pizza é que você tá confirmando. Eu sim gosto de pizza. Então, isso você só vai utilizar em alguns certos casos. Se alguém estiver duvidando que você gosta de pizza, você pode falar I do like pizza, ok? Essa é uma coisa. E outra coisa é que também o do é um verbo que pode significar fazer, né? Por exemplo, what's the work that you do? Ou what type of work do you do? Ok? Tem dois do's nessa frase. Por quê? Do you é o quê? Pergunta. Do you do? Você faz? Ok? Então, eu peguei o melhor exemplo para isso mesmo. Porque a gente tem o do como auxiliar, indicando que, ó, essa parte daqui é uma pergunta. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o do como verbo fazer. Alright? Well, that's it. É isso aí. Thank you very much. Eu espero que tenha esclarecido um pouco de como utilizar o verbo do. Se não, assista esse vídeo uma ou duas vezes mais, porque realmente não é algo muito complicado. E se você pensar, nossa, é uma regra muito difícil, eu não vou conseguir fazer, como é que eu vou saber, como é que eu vou pensar qual verbo é qual, e quando eu uso, e quando eu coloco o do, quando eu não coloco, dos modal verbs, ou você vê uma lista rapidinho dos modal verbs, que não são muitos, tá? Dá uma praticada. Ou você simplesmente vai saber qual utilizar de tanto ouvir inglês. Por exemplo, você nunca vai escutar uma pessoa perguntar like you chicken. Não faz sentido isso. Você nunca vai ouvir essa combinação de palavras. Mas você vai ouvir do you like chicken. Então, dessa forma, naturalmente, você vai pegando. Mas é bom dar uma olhadinha rapidinho na lista de modal verbs. Já sei, ó. Vou colocar aqui embaixo a lista de modal verbs pra vocês, pra facilitar. Ok? You're welcome. Alright, thank you very much. Take care.